Vamos ver agora a pressão em um fluido, a pressão no interior de um fluido. A pressão que o peixe suporta a uma certa profundidade H dependerá da pressão atmosférica local e da pressão da coluna de líquido D, coluna de líquido de densidade D, sobre ele. Diria que a pressão sobre o peixe é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Quem seria essa pressão hidrostática? A pressão hidrostática é igual ao produto da densidade do líquido, D, pela aceleração da gravidade, G, e pela profundidade, H. A pressão hidrostática, então, é a pressão devida à coluna de líquido, sendo representada pela equação: pressão hidrostática, densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido sobre o peixe. Somando a pressão hidrostática, a pressão devida à coluna de líquido, com a pressão atmosférica, teremos então a pressão total a uma profundidade H. Diríamos que a pressão P total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, dado por dGH. Essa relação é conhecida como teorema de Stevin, ou princípio fundamental da hidrostática. Algumas aplicações desse princípio fundamental da hidrostática são os vasos comunicantes. Vamos colocar nesses vasos que têm formas irregulares água. Encher de água. Colocamos um líquido, que poderia ser qualquer outro líquido que não água. Água, no nosso exemplo. Tomei ali uma linha no mesmo nível e marquei pontos 1, 2, 3, 4. E farei uma pergunta para vocês. O que eu posso dizer a respeito da pressão nos pontos 1, 2, 3 e 4? Lembrando que esses recipientes têm formas diferentes, formas irregulares. Observem, pelo princípio de Stevin, nós verificamos que a pressão em um determinado ponto no interior de um fluido depende da pressão atmosférica, depende da densidade do líquido, depende da gravidade e depende da profundidade. Esses 4 pontos têm sobre eles a mesma pressão atmosférica, são 4 recipientes abertos. O líquido é o mesmo, portanto tem a mesma densidade. Estão no mesmo local, a gravidade é a mesma, e tem a mesma coluna de líquido sobre esses pontos. Diríamos então que a pressão em 1, 2, 3 e 4 é a mesma, independente da forma desse recipiente. E aqueles pontos 5, 6, 7 e 8? Também. As pressões em 5, 6, 7 e 8 também são as mesmas. Claro, diferente de 1, 2, 3, 4. Então me responda, quem teria maior pressão? O ponto 1 ou a pressão no ponto 5? Fácil, a pressão no ponto 1 é maior. Por quê? A pressão no ponto 1 é maior porque ele está a uma profundidade o quê? Maior. Quanto maior a profundidade, maior então será a pressão. Lembrando mais uma vez, esse princípio indica que a pressão não é afetada pela forma do vaso. Desde que a altura da coluna de líquido seja a mesma em todos os recipientes, a pressão na base ou em qualquer ponto do mesmo nível será sempre a mesma. Uma outra aplicação desse princípio. Os pedreiros, ao levantar uma parede, costumam usar uma mangueira transparente cheia d'água. Por quê? Vejam, o mesmo líquido estará sempre no mesmo nível e essa parede será nivelada pela mangueira contendo água. Ainda, uma caixa d'água lá da nossa casa é sempre colocada no alto. Ao abrirmos a torneira, a água sairá porque a pressão interna é uma pressão atmosférica, mas a pressão devida a uma coluna de líquido, que é maior do que a pressão externa na torneira, que
que seria apenas a pressão atmosférica. Quando fazemos uma doação de sangue, devemos colocar a bolsa abaixo da posição do braço. A coluna de sangue produzirá uma pressão hidrostática, dada por densidade, gravidade e altura, responsável pelo enchimento da bolsa de sangue. Ou ainda, quando o paciente está recebendo soro, essa bolsa de soro, deverá ser colocada numa posição acima do braço, para que ela pudesse então ser esvaziada. A experiência de Torricelli. Torricelli, um físico italiano, desenvolveu um experimento para a determinação da pressão atmosférica. Esse experimento tornou-se conhecido como a experiência de Torricelli. A construção do barômetro, um instrumento usado para medir a pressão atmosférica local. Veja, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. O que ele fez? Ele utilizou um tubo de ensaio de cerca de 1 metro de comprimento e encheu-o completamente com mercúrio, aquele da densidade de 13,6 gramas por centímetros cúbicos. E, em seguida, tampou esse tubo de ensaio, embocando esse tubo de ensaio dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Ao retirar o dedo, destampou o tubo de ensaio, verificou que o mercúrio descia até uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, da superfície livre para cima. Ele então começou a pensar, como o tubo de ensaio estava completamente cheio e a saída do mercúrio ocorreu sem que pudesse nada entrar para ocupar aquele espaço vazio, dentro do tubo, acima do mercúrio, formou-se vácuo. Ele concluiu que havia um equilíbrio entre a pressão atmosférica exercida sobre a superfície do mercúrio e a pressão da coluna de mercúrio. Havia um equilíbrio, a pressão atmosférica atuando na superfície livre daquele recipiente e aquela coluna de mercúrio. Foi quando então pôde concluir que a pressão atmosférica ali ao nível do mar de 1 atm conseguiu equilibrar a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Portanto, a pressão de 1 atm equivale à pressão de 76 centímetros de mercúrio. E o princípio de Arquimedes? Foi ele quem determinou a força empuxo. Foi ele quem determinou a força empuxo. Observe o experimento. Quando uma pedra é lentamente colocada dentro de um líquido, ela vai gradativamente ocupando o lugar de uma porção de líquido. E o volume do líquido deslocado é igual à parcela do volume do corpo que está submersa. Após a pedra ficar completamente submersa, eu poderia dizer que o volume deslocado, o volume de líquido deslocado, não muda mais, sendo igual ao volume da pedra. Tomando a parcela de líquido deslocado e pesando-a, o peso do líquido deslocado pelo corpo é denominada empuxo. Peso do líquido deslocado é igual ao empuxo. Essa força que o líquido faz sobre o corpo. Esse empuxo, então, vai ser dado multiplicando a densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado, vezes a gravidade. Lembrando que o volume de líquido deslocado corresponde à parte que está imersa no recipiente. Podemos, pela charge, observar, então, o princípio de Arquimedes. Todo o corpo mergulhado em um fluido fica em equilíbrio, submetido à ação de uma força vertical, orientada de baixo para cima, de módulo igual ao peso do fluido deslocado. Essa força chamamos de empuxo. Queríamos observar algumas situações.
Observe na figura 1. Foi colocado um corpo cuja densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo. Exemplo, uma bolinha de isopor dentro d'água. Ao mergulharmos essa bolinha de isopor dentro d'água, ela sobe. Ela sobe e fica em equilíbrio. Portanto, após o equilíbrio, o peso da bolinha seria igual à força empuxo. Cuidado! Enquanto essa bolinha estiver subindo, a força resultante está para cima. O empuxo será maior. Mas na hora que ela parar, acontece o equilíbrio. E ao acontecer o equilíbrio, o empuxo se torna do mesmo tamanho do peso. No segundo caso, um corpo mergulhado que tenha a mesma densidade do líquido. Quando abandonado no líquido, ele permanece em equilíbrio. Portanto, o peso e o empuxo são iguais em tamanho. No terceiro caso, quando abandonamos um corpo cuja densidade é maior do que do líquido, ele vai descer. E se desce, a força peso é maior que o empuxo. E ele descendo vai chegar ao fundo, onde ficará em equilíbrio. Ficar em equilíbrio, a resultante das forças deve ser zero. O empuxo não muda, o peso não muda. Para a condição de equilíbrio, vai aparecer uma nova força, chamada de normal. Portanto, peso será igual ao empuxo mais a normal. Portanto, o empuxo continuará sendo menor que o peso.